No meu primeiro vídeo, eh, sobre a depressão, né, que graças a Deus agora é um assunto no nosso século, né, no século XXI, não será mais um assunto tão tabu, porque, um motivo simples, a maioria das pessoas, estão, tendo esses sintomas de depressão, ansiedade, crise de pânico, né, a sociedade, cada vez, essa globalização que de uma certa forma, tudo tem seu lado positivo, né, como a gente vive na dualidade, mas, essa mistura, eu não digo, mistura não é a palavra certa, ah, ah, esse envolvimento, né, entre pessoas, que vêm de lugares extremamente, inóspitos, de guerras, de violência, né, não só a violência social como a nossa e de outros países, mas, de guerras mesmo, né, de sofrimentos que a gente pode dizer, desumanos, né, completamente desumanos. E, isso tudo soma, aos poucos eu vejo pelo que aconteceu comigo. Aos poucos, vai se acumulando, o cérebro não dá conta, né, e a gente tem que parar, eu vejo assim, eu digo isso para mim também, né, poderia ter dito isso antes, mas nós temos que parar com esse tabu, porque as pessoas estão, aos poucos enlouquecendo e não estão percebendo, e quando percebem, são as tragédias. A gente pode colocar como tragédia no trânsito, a inconsciência, tá, mas, no vídeo passado eu falei sobre esse livro e o meu inconsciente ele, né, o demônio eu falei do demônio da meia-noite, né, porque a noite nos transporta, né, mas não é o demônio do meio-dia, uma anatomia da depressão, Andrew Solomon. Como prevenção, eu realmente indico esse livro, porque ele vai no cerne da questão. Esse rapaz, ele passou pelas experiências, né, então isso me dá, para mim, me dá aval do que você falar alguma coisa que você leu, que você, ou pesquisou, né, mas ele passou. E eu recentemente, né, 5 anos para mim é muito recente, né, foi o caso com a minha mãe, passei por tragédia, uma tragédia com ela, justamente por esses motivos que ele vai enumerando, e que a gente, vai deixando passar. Não, eu dou conta, não, não vou tomar nada, mas a gente abre a porta para o inferno, né. Esse estado de pânico, de medo, né, pânico, depressão, ansiedade, fazem pessoas, quererem se suicidar, de tão drástica que é a dor, né. E hoje eu vejo que, que custava, né, que me custava tomar uns comprimidos de serotonina, né. Eu lembro que num primeiro mês eu tomei e: "Ah não, não vou tomar não, porque isso vai me viciar". Ah, meu Deus! E várias pessoas fazem isso. Esse livro aqui, ele relata, né, e são pessoas, assim, que realmente,
eu não sei como elas viveram o mapa delas, eu não sei os aspectos do mapa astral e tal, mas situações extremamente complexas, né, que a gente pode dizer: "Ah, isso é frescura, isso não é nada", mas é sim, né, porque vários suicídios já aconteceram por conta de falta de elementos, né. Nós somos seres físicos, né. De onde eu tirei que meu cérebro tinha que funcionar na marra, uma vez que eu não era uma meditante do Himalaia, vamos dizer assim, né. Eu estava vivendo uma situação de mega urgência, não poderia ter, me abandonado deste jeito, e, o que me circundava e que ainda circunda não é um ambiente propício para qualquer tipo de é um tecido social frágil, resumindo. Então, assim, não dão conta, né. E, tudo é motivo, né, porque é um ambiente de sobrevivência, né. E que, como eu também já falei no outro vídeo, eu não quero ficar com essas, com esses pensamentos, com essas questões, se tornando muito, fanática, né, com isso e pensando, que a mente ela ela é obsessiva. Então, assim, eu estou fazendo esses vídeos porque realmente eu gosto. Se eu conseguir alertar alguém, melhor ainda. E, o que eu tenho, assim, mais para falar e para deduzir do que eu li ali, tem uma tem uma tem várias frases que ele fala muito, muito interessantes e que me tocam muito. Ele fala todos os medicamentos que ele tomou e tal, eu vejo que eu não tomei foi nada, né. Que coisa, né. E aí quando coloca a mãe no meio fica pior ainda, né. Aí ele diz aqui que o cérebro depressivo, ele fica como algo fica como um miolo mole, né. Fica como se você tivesse faltando um parafuso. E ele dá esses exemplos, assim, muito certos, né, assim, que bateram muito, com o caso, relativo à morte da minha mãe, né, a passagem dela, ninguém esperava que fosse assim, né. Então, assim, no desespero, né, no máximo desespero, mãe, né, você já imaginou? É uma, né. E eu não ter, né, programado uma um auxílio. Gente, todo mundo precisa, que autossuficiência é essa? Né, "Ah, que eu não vou", no budismo é o que né, se fala. O sofrimento vem da ignorância. Eu não ia ficar com esses medicamentos se eu tomasse naquela hora, há 5 anos atrás, eu não ficaria com eles no corpo, eles não se instalariam, né. Eu ia tirando aos poucos, ia conseguir de repente resolver a situação. Por isso que eu digo que esse livro é preventivo e que esses vídeos que eu quero fazer são preventivos. Porque se eu tivesse visto algum vídeo sobre isso, eu teria realmente me esclarecido e, não teria, acontecido assim dessa forma, porque ficou mais um trauma, né. Porque as pessoas sensíveis, elas se traumatizam com pequenas coisas. Bom, pequenas, pequenas, estão tornando enormes. E depois vem mais forte ainda, e como ele diz aqui também, e o que eu concordo, claro, é que,
você acaba ficando com medo, e o medo atrai o medo, né. Então, é limpar, limpar da forma que for, né. Fazendo vídeo, ajudando as pessoas, lendo o que aconteceu com outras, e se medicando, né. E dar graças a Deus que existe, né. Agora, lógico, a medicação, ela substitui a oração? Substitui a meditação? Não, tudo em conjunto, né. Mas não ter preconceito, né. O laboratório está aí, a tecnologia está aí, foi feita para que a gente, viva esse próximo século, sem, hã hã, sem tantos dramas que poderão vir, devido ao que a gente, né, já sabe dessa, multipopulacional, né, e essas, migrações, imigrações, tudo isso, né, essas culturas diferentes que se esbarram, e essa violência toda, né, porque, a questão do cérebro reptiliano, da sobrevivência, da "isso é meu", né, o ser humano tem necessidades básicas, né, como qualquer animal. E isso nunca me foi novidade, mas, não me ficou tão claro quanto numa situação de morte, que é uma das situações, que nós humanos, temos mais medo, né. E é isso, pessoal. Esse é o segundo vídeo, e eu realmente espero fazer, muito mais outros, e de preferência que eu possa dizer que eu esteja, curada da situação. Curada e podendo então, ser mais eficiente, mais eficaz, nessa elaboração de para o século XXI, né. Elaborar, trabalhar, neste assunto com outras pessoas, né, que já estudaram mais profundamente, e também que já vivenciaram, né, porque a vivência ela fala mais alto, e por aí, que estejamos em paz, né. Boa noite. Hã, esse esse programa aqui, ele é recente, né, esse programa do que a gente instalou aqui. Então, assim, eu nunca sei quando realmente está filmando, né, ou quando não está. Eu acabei de fazer um vídeo agora, não filmou nada, né. Então, assim, no primeiro vídeo que eu estava falando sobre depressão, que eu comecei hoje, eu falei sobre o livro, O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, Andrew Solomon. Só que eu falei o demônio da meia-noite, né. Foi um ato falho, né, como diz Freud. E eu quero dar continuação ao vídeo passado, né, há pouco, sobre esse assunto, e integrando mais assuntos, né, com relação à ansiedade, que depois vai para depressão, e síndrome de pânico, e vai se acumulando, e, hã a gente vai no automático mesmo, não para, né, para pensar, não para raciocinar, sabe. E diante de uma crise que a gente possa dizer estarrecedora, que é a morte de um ente querido, o esvair-se, né, a perda da forma, isso tudo, mexe demais, né, com as emoções.
E para isso, nós deveríamos já estar muito mais adiantados no processo da tecnologia e aceitarmos tomar medicação, né. No meu caso, eu realmente não aceitei, né, como a gente já sabe no budismo, muitos sofrimentos são causados pela ignorância, né. E nesse livro aqui que eu comecei a ler, já está o quê? Uns 10%, é um livro bem grosso, que o Solomon relata todas as suas dificuldades com depressão e até suas tentativas de suicídio, e que hoje as pessoas estão mais preocupadas, né, com essa, como se vai levando uma coisa atrás da outra e o que vai no final, né, os médicos, estão prestando mais atenção nisso. Porque situações de estresse é o tempo inteiro. Só que agora estamos vivendo o estresse generalizado e a banalização dessa dor, né. Essa dor, né, eu até tenho uma página no Face que tem uma figura que diz, a depressão é a dor mais profunda da alma, quando chegou na alma. E a alma, né, anima, né, é o que a palavra já diz, nos anima, né. E quando nós não suportamos viver uma situação e o cérebro não está ajudando, ele não tem os componentes necessários, componentes para os neurotransmissores, né, quer dizer, o cérebro físico, não estou falando da mente e nem de oração e meditação, mas da situação mesmo das conexões cerebrais. E eu ainda não consigo falar, comecei esse livro agora, eu ainda não consigo falar sobre todos os tudo que interfere nos nossos neurônios a partir de um determinado momento de estresse, um trauma, né, isso tudo fica registrado, é tudo muito sensível, né. Se é sensível nos animais, como não será em nós, né? Muito sensível. Só que, nós temos a autoconsciência, temos agora, vários meios de superarmos esses traumas, né, quimicamente também, que hoje eu já não tenho mais aquele preconceito de ficar: "Ah, não, que eu vou ficar, vou tomar droga não, que eu vou ficar isso, vou ficar aquilo", quer dizer, ignorância, né. Se caso, né, voltando ao passado, que eu não gostaria de estar voltando e voltando, né, agora o negócio é aqui para frente, mas, eu teria resolvido talvez a questão toda e já teria tirado a medicação. Mas só que eu comecei a medicação depois da tragédia, né, então, sabe lá, né, se não vai durar mais tempo. E eu estou fazendo esses vídeos justamente por isso, porque se eu tivesse, assim, me alertado com algum vídeo, com alguma orientado mesmo, se eu tivesse uma orientação, porque eu sempre segui muito a minha orientação interna, né, quando criança, muito a orientação da minha mãe, ali na risca. Mas depois a gente, né, vai, entrando em contato com o seu eu interior e vai tendo as nossas decisões e tal. E isso aconteceu, eh, de uma forma, assim, tão
eu confiava tanto na minha intuição, eu confiava tanto que tudo daria certo, mas não renegar o físico, né. Como eu já falei no outro vídeo, né, cada um tem um chakra mais desenvolvido que o outro, mas quem não consegue alinhar, precisa de agentes externos para continuar, e para não causar traumas maiores, né, porque enquanto você está fragilizado, seus neurônios não fizeram as conexões corretas, né, para te dar, força, né, no pensamento, na ligação com a mente, você fica muito vulnerável, tá o tempo todo vulnerável, né. E pelo que observei, né, desse caso e de outros que ele relata, de amigos, né, ele tinha muitos amigos, né, o cenário dele completamente diferente do meu, assim. A única coisa que bateu foi a relação da morte da mãe dele, só que a mãe dele morreu, fez a passagem, ele tinha 26 anos, também não tem muita relação. Mas a história de vida dele é completamente diferente. Mas bate, né, isso é para qualquer ser humano, é para quem tem, quem pensa, né, quem sente, principalmente quem sente, né. Então, eu tenho muito o que falar sobre esse livro, tenho muito o que falar sobre, as explicações dele, né, eu até gostaria de poder es ditar alguma frase aqui, né, como ele falou mesmo, é verdade pura e crua, é que a pessoa com depressão, quando não se trata, o cérebro fica, eu acho que ele usa assim não é figurativo, ele fala que fica miolo mole, né, é como se você ficasse com parafuso a menos. E depois você não se reconhece mais, porque você faz uma coisa que, né, e isso vai, você vai perdendo o contato com o seu eu, né. E nós ainda estamos num processo de precisar de um eu, né. Ninguém está aqui iluminado, né, não se pode dar ao luxo, né. Me dei vários luxos, mas agora, né, a consciência tem que reinar. É os tempos, né, da consciência, é o próximo passo nosso de evolução. Ainda bem, né, basta de sofrimento. Boa noite, até amanhã pessoal.